Fala pessoal, Thiago Almeida aqui. Como prometido, hoje eu vou abordar com vocês a respeito do mercado de aplicativos e das oportunidades ocultas neste mercado. Tudo que você precisa saber para entrar no mercado de aplicativos e por que você deve ingressar nesse mercado, se realmente as oportunidades são reais e se é possível pessoas que não conhecem programação, que não são programadores, ingressarem nesse mercado, tá? Bom, primeira coisa que você precisa saber, existe um termo que nós utilizamos para falar sobre o mercado de aplicativos atual, que é o mercado mobile 2.0, tá? Eu vou passar aqui algumas informações para você, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Thiago Almeida, eu sou CEO da Aplicando e evidente que eu estou falando aqui com vocês porque hoje eu atuo no mercado de aplicativos, não só como uma empresa que desenvolve aplicativos, mas também com os meus próprios aplicativos. E o que é importante você saber, eu não escrevo uma única linha de programação. Então, eu estou falando com propriedade que é possível você que não conhece programação entrar para este mercado e faturar alto nesse mercado, utilizando aí todas as portas, oportunidades que poucas pessoas estão explorando, tá? Bom, a primeira coisa que você precisa saber a respeito do mercado mobile. Quando eu falo mercado mobile, nós estamos falando de aplicativos móveis, ok? Por que móveis? Porque são aplicativos que são utilizados no smartphone, tá? Aliás, provavelmente você está com ele aí na sua mão, ou assistindo esse vídeo do seu smartphone, ou assistindo um vídeo com o smartphone na sua mão e fazendo uma tarefa secundária, né? Enviando uma mensagem, fazendo uma pesquisa, buscando informação. Isso é muito comum. E é por isso que esse mercado ele tem crescido aí de forma expressiva, porque as pessoas estão o tempo todo conectadas, as pessoas estão o tempo todo com o smartphone na mão, e há uma pesquisa de uma instituição americana, você pode procurar depois, ela se chama EPN. Essa instituição fez uma pesquisa a respeito do mercado de aplicativos no Brasil e que as pessoas, os brasileiros, eles não ficam a mais de 2 metros de distância do seu smartphone. Parece uma coisa sem sentido, mas isso representa o quanto as pessoas estão conectadas, o quanto esse mercado ele é promissor e tem muito a crescer ainda, tá? Então, continuando aqui falando a respeito do crescimento do mercado de aplicativo, o primeiro ponto e o mais importante no mercado de aplicativos brasileiro é o crescimento de download. Hoje, o Brasil ele ocupa a 3ª posição mundial em maior número de downloads, tá? Quando a gente fala em terceira, parece não ser uma boa colocação, mas vamos considerar, primeiro, o Brasil é um país de terceiro mundo, ok? Então, quando a gente fala terceira, ele está atrás somente de Estados Unidos e China, que são países com a população bem maior que o Brasil, né? E, claro, são potências mundiais. É um país de primeiro mundo, são países que realmente estão aí no centro, no ponto central do comércio mundial. Então, o Brasil ele tem uma posição privilegiada. O Brasil está à frente de outras potências e de países que têm uma população 4, 5 vezes maior do que o próprio Brasil, tá? Então, hoje, essa 3ª posição mundial representa, na verdade, o quanto o país ele vai crescer nesse mercado, quanto o Brasil ele vai se expandir ainda nesse mercado e também o potencial de faturamento. Hoje o Brasil ele fatura na casa de 30 bilhões de dólares no mercado de aplicativo por ano. Sabe o que é 30 bilhões de dólares? De onde vem esse faturamento? Primeiro, compras internas, compras em app, né? Compras no aplicativo. Pessoas que utilizam o aplicativo de e-commerce, aplicativos de delivery e efetuam compras dentro desse aplicativo. Isso é um mercado que está em expansão, principalmente agora por conta da pandemia. Então, nós vamos voltar a falar disso, né? Segundo, publicidade. O maior número de faturamento em publicidade em aplicativos no Brasil. Então, por mais que nós estejamos aí em terceiro lugar, né, com relação a faturamento em publicidade, em visualização de publicidade, o Brasil é campeão.
tá? Agora, por que eu estou falando isso? Porque esse é um dos meios que nós vamos falar nas próximas aulas de como você pode faturar no mercado de aplicativo, tá? E patrocínios também, que aí já é um outro tema que a gente pode abordar mais para frente também, tá? Então, recapitulando, Estados Unidos, China, Brasil, considerando que Estados Unidos tem 327 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 300 habitantes e o Brasil com 211, tá? Agora, o que você tem que considerar nesse potencial, nesse mercado brasileiro, o mercado de aplicativos brasileiro? A primeira coisa, o Brasil é um mercado embrionário. Hoje o mercado de aplicativos, com todos esses números, com faturamento, representa 20% do potencial do mercado. Ou seja, ainda tem muito para crescer, ainda tem muita coisa para acontecer, ainda tem muitas portas para se abrirem e claro que o mercado ele é muito dinâmico e ele muda muito rápido, tá? O segundo ponto, os tipos de aplicativo que estão rentabilizando nesse mercado. Então, quando nós falamos aí do faturamento no Brasil, a gente está falando basicamente de e-commerce e publicidade, mas tem muitos outros tipos de aplicativo que também faturam nesse mercado, que também estão aí começando nesse mercado e muita coisa vai acontecer, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Agora, aqui no Brasil, um determinado tipo de aplicativo, por exemplo, o eLearn, que é um aplicativo de educação, que agora a gente chama de mobile learning, né? Esse tipo de aplicativo, ele está começando agora no Brasil. Então, é muito comum instituições criarem o seu próprio aplicativo para colocarem um conteúdo, videoaulas, e ali habilitarem o ensino à distância, né, o EAD, mas com foco no aplicativo. E o que é interessante, não são só instituições credenciadas, tá? Não estou falando só de faculdade, não estou falando de escola ou escola técnica, não, estou falando de pessoas que colocaram o seu conteúdo e criaram. Vou dar um exemplo claro, a Start SE, que é um canal na internet, um blog que só fala sobre tecnologia, sobre inovação. Tem também o Além da Facul, que é um canal no Instagram e no YouTube que fala também sobre negócios, que fala sobre inovação. O próprio Meu Sucesso, que é do Flávio Augusto, também um aplicativo que traz ali um conteúdo de empreendedorismo, de ensino, todos eles com uma característica, recorrência, ou seja, você paga mensalmente para poder utilizar o aplicativo e ali eles rentabilizam a partir da educação, tá? Agora, qual é o fator mais importante? Mudança de comportamento do usuário, tá? Isso é gritante. O quanto o usuário, por exemplo, nesse período de pandemia, ele se tornou mais conectado, ele se tornou muito mais ativo no uso do seu smartphone. Não só para as coisas comuns, né? Por exemplo, redes sociais ou jogos. Não, agora o smartphone se tornou uma ferramenta necessária. Ou seja, as aulas estão sendo feitas através do smartphone, reuniões de negócios estão sendo feitas através do smartphone, a comunicação, relacionamento com amigos, com família, tudo isso se intensificou nessa pandemia, durante a pandemia, né? Mas o que é mais importante, tudo isso acontece hoje através de aplicativos, ok? Então, guarda isso aí. Agora, já que a gente está falando que tudo acontece utilizando aplicativos, a gente listou aqui, para você entender, por quantidade de uso, por mais tempo gasto em aplicativos, quais são os apps que mais tem aí a conexão do usuário, né? Bom, primeiro, não é disparado, isso pode mudar de acordo com a localização, pode mudar de acordo com a idade, mas em primeiro lugar, a social media, né? Redes sociais, aí a gente fala de YouTube, Facebook, WhatsApp, Messenger, entre outras redes sociais, né? Instagram. Nós falamos também de games em segundo lugar, por exemplo, Candy Crush e outros games que vêm surgindo aí no mercado, né? Em terceiro, produtividade. O que seriam aplicativos de produtividade? Aplicativo como Evernote ou como Conta Azul, que são aplicativos que auxiliam o usuário no seu dia a dia, né? Como uma gestão financeira, como uma agenda pessoal para organizar ali as suas informações, os seus compromissos. Isso é um aplicativo de produtividade, tá?
Nós temos também aí, em quarto lugar, mas bem encostado também com produtividade. Aliás, acho que se enquadra também em produtividade, são aplicativos de foto e vídeo, que também são campeões aí de acesso dos usuários, aplicativos como PixArt e FaceTune, que são utilizados para fazer aquelas montagens, aquelas grades com fotografia, né, para poder melhorar a foto, para poder colocar uma frase. Hoje o pessoal tem utilizado muito para criar meme, né? E os memes dispararam na internet também nesse período de pandemia, tá? Agora, o que você precisa entender, já que você tem interesse em ingressar nesse mercado de aplicativo? Qual é o principal objetivo de um aplicativo? Então, grava isso, tá? O principal objetivo do aplicativo é facilidade, é facilitar a vida do usuário, tá? Claro que se nós falarmos de um aplicativo de comunicação ou de produtividade, enfim, né? Se for um aplicativo de game, o objetivo é entretenimento, é lazer. Mas, no geral, é criar um fácil acesso ao arquivo, à informação, às pessoas, à comunicação, a partir de um toque no seu próprio smartphone, tá? Agora, qual é o principal objetivo de um aplicativo para quem cria esse aplicativo? Para quem faz esse aplicativo, seja a empresa ou seja uma pessoa? Bom, aí nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, rentabilidade. Ninguém faz um aplicativo para não ganhar nada, certo? Então, quando as pessoas criam um aplicativo, ela está com foco financeiro, ela quer rentabilizar, ela quer monetizar esse aplicativo. Ou, se é uma empresa, ele pode ter dois objetivos. Primeiro, rentabilizar, né? Potencializar o lucro da empresa através do aplicativo, ou gerar ali uma solução para diminuição de custo, o que também pode acontecer. Eu vou dar um exemplo claro disso, tá? Uma empresa de varejo, uma empresa, por exemplo, como a Enel, que é a empresa de energia elétrica de São Paulo, né, do estado de São Paulo. Essa empresa, por exemplo, não é varejo, mas vou usar o exemplo dela. Essa empresa, ela criou um aplicativo que facilita a comunicação dos seus clientes, no caso, o usuário do aplicativo, com a empresa, certo? Então, hoje, você tem a possibilidade de ligar e falar com eles através de um telemarketing, mas isso reduziu. Por quê? As pessoas preferem falar no chat, as pessoas preferem se comunicar e, obviamente, que a empresa ela coloca lá um robô, né, para poder atender. Esse robô, ele pega a pergunta do usuário e ele vai lá e consulta na base de conhecimento e vai trazer as respostas de acordo com a pergunta do usuário, né? O que isso fez? Isso diminuiu custos, tá? Custo de pessoas, ou seja, são menos pessoas trabalhando no telemarketing e o aplicativo fazendo a função dela, tá? A gente sabe muito bem da história da Revolução Industrial e muito se fala agora da Revolução Digital, tá? Eu acredito parcialmente nisso, eu acredito que algumas posições elas se fecham realmente com o surgimento da tecnologia, com novas soluções digitais, mas ao mesmo tempo eu acredito que novas posições se formam e essas pessoas precisam se capacitar para poder migrar de posição e ocupar ali uma posição privilegiada, tá? Então, voltando a falar aqui, as empresas de varejo, elas podem utilizar para facilitar uma comunicação, elas podem utilizar para criar um meio de fidelizar o cliente e por aí vai. Ou seja, as marcas elas estão começando a entender a força e a relevância dos consumidores que estão o tempo todo com um smartphone na mão. Então, se você quer se comunicar de uma maneira eficiente com o seu cliente, você precisa realmente ter um aplicativo do seu negócio, você precisa estar no smartphone dele, tá? Então, primeiro ponto que eu falo, se você tem um negócio, ou se você vai abrir um negócio, ou se você quer melhorar o seu negócio, foco no mobile, tá? Foca da onde o seu cliente está o tempo todo, tá? Hoje, um aplicativo, ele é o metro quadrado mais valioso da comunicação, né? Por quê? Porque ele te dá a oportunidade de entrar na casa do seu cliente. Olha que loucura isso, né? Imagine você poder abrir um ponto comercial de atendimento dentro da casa do cliente. Eu estou aqui na minha casa agora. Imagine que a Magazine Luiza, ela tem uma loja aqui dentro da minha casa.
E eu posso, às 2 da manhã, se eu resolver, se eu decidir, entrar lá na loja e fazer compra sozinho. Ah, Thiago, mas isso não já existe com a internet? Sim, só que vamos desenhar um cenário aqui para você entender o que eu estou falando, tá? Se você usa a internet, geralmente as pessoas usam também do smartphone, mas eu vou falar desses números, tá? Geralmente as pessoas acabam utilizando muito mais para fazer compras no browser, no desktop. Por que no desktop? Porque quando há necessidade de digitar, de buscar informações, pesquisar de uma maneira mais detalhada, o teclado facilita bastante, né? Agora, quando nós falamos de aplicativo, nós estamos falando de facilidade. Nós estamos falando de, em alguns toques, você ter acesso à pesquisa, ao produto e até utilizar o comando de voz, tá? Então, vou dar mais uma vez aqui o exemplo da Magazine Luiza, tá? Imagine que eu, 2 da manhã, eu lembrei que eu preciso comprar um item para esta semana ainda. E eu tô lá deitado na minha cama com sem sono, assistindo televisão. Eu lembrei o que eu vou fazer. Eu vou levantar e vou no computador? Não. Eu vou pegar o meu smartphone, eu vou lá clicar para desbloquear e vou clicar para entrar no aplicativo da Magazine Luiza e escolher o produto que eu quero, tá? Resumindo, a tendência é, em poucos cliques, o usuário conseguir fazer aquilo que ele quer, ele atingir a finalidade do uso ali do aplicativo, em poucos cliques, tá? Agora, por que isso é importante? Como eu falei que ia falar dos números, 87% hoje do acesso à internet, ele é feito de um smartphone, tá? Smartphone. O que significa isso? 2 pontos. Estamos falando de aplicativo, tá? Mas vamos falar de mercado mobile. Se você tem um website e o teu website ele não é nem responsivo, tá? O que é ser responsivo? Ele não se ajusta ao tamanho da tela do smartphone do seu usuário. O usuário tem que ficar ampliando para poder utilizar. Você já está fora do mercado. É como se você não tivesse um website, como se você não tivesse um mobile. Porque o usuário, ele desiste de navegar nesse site. Ele acaba abrindo mão. Então, é importante, falando de website, que o teu website ao menos seja responsivo, que ele ao menos se ajuste à tela do cliente, tá? Mas, melhor ainda se ele for um website mobile. Qual é a diferença de um website responsivo e um website mobile? O website responsivo, ele apenas vai se ajustar à tela do seu cliente, tá? O website mobile, ele não só se ajusta, como ele se comunica de uma maneira mais efetiva com o smartphone, utilizando as funções nativas do smartphone, como a geolocalização, como acesso à câmera para leitura de um QR Code, como, por exemplo, uma comunicação com dados, como um Apple Pay, como um Google Pay, e por aí vai, tá? Ou seja, são funções nativas que somente um site mobile atende e não um site responsivo, tá? Não vou me aprofundar nisso porque não é o foco hoje. Então, voltando. Se uma empresa ela tem um aplicativo, ela está aberta 24 horas para o seu cliente, ela está disponível, tá? Então, o que é importante você saber? Hoje, com essa migração, né, com esse novo comportamento do usuário, tá? Você começa a enxergar o leque que se abre de oportunidades, né? Tanto para as empresas, que elas estão ali se adequando, aderindo ao mercado de aplicativos, melhorando a comunicação com seus clientes, como também para quem atua na área de aplicativos, no mercado de aplicativos empresariais, tá? Quais são os setores desse mercado de aplicativos? São vários, tá? Não tem como eu falar para você, não. No mercado de aplicativos são 4 ou 2 setores. Não. Nós estamos falando de muitos. É uma diversificação muito grande. Então, a primeira coisa, não dá para falar, evidente, no mercado de aplicativos sem o programador, tá? O programador, ele é essencial. Por mais que eu sempre fale lá no meu Instagram, no Dicas Mobile, aliás, você pode me seguir no Instagram, @dicasmobile, lá eu dou muitas dicas sobre o mercado de aplicativo, tá? Mas não dá para falar
de mercado de aplicativos sem o programador. O programador, ele executa, ele desenvolve o aplicativo, tá? Então, vamos começar aí, na verdade, da ideia, né? A ideia qualquer um pode ter, né? Como diz o Thales Gomes, a ideia vale 10 centavos a bacia, né? Ou seja, muitas pessoas têm ideias e essas ideias morrem junto com elas e por aí vai, tá? Então, a ideia, ela é o ponto de partida, o ponto inicial. Se você tem uma ideia de um aplicativo, mas você não busca tirar essa ideia do papel, você já fracassou, tá? Então, você precisa ir além. Depois da ideia, tem o projeto. Você precisa de alguém com conhecimento suficiente para transformar a sua ideia, que é só um pensamento, num projeto. Precisa colocar isso no papel e criar um planejamento do desenvolvimento, né? Qual linguagem de programação vai ser escrita? Né? Qual é o público-alvo? Né? Qual é o modelo de negócio que essa ideia vai utilizar no mercado de aplicativo? Como vai monetizar? Né? Onde esse aplicativo vai ficar hospedado? Onde nós vamos colocar? E existem muitos fatores. Então, uma pessoa que desenvolve projetos mobile, ela faz isso, ok? Aí vem para a parte do programador, o desenvolvimento. O desenvolvimento é quem vai pegar esse projeto e vai executar ele, vai criar esse aplicativo, tá? Esse aplicativo, ele vai sair do papel ali, do projeto, e vai se transformar em algo real, tá? Agora, o que é importante? Um programador, ele pode atuar sem um projeto, mas quando ele atua sem um projeto, existem 2 pontos negativos, tá? Primeiro, você que é o proprietário vai modificar esse projeto no decorrer do caminho muitas vezes. Isso vai demandar mais custo. E o desenvolvedor, evidentemente, vai abandonar o seu projeto porque você modificou e não quer pagar mais. Então, eles não caminham sem estarem juntos, ok? É muito importante isso. O quarto ponto, depois que o aplicativo ficou pronto, publicado, aí existe a necessidade de você gerir um negócio, tá? E não estou falando de um negócio convencional, não é um comércio que você abre a porta e espera os clientes virem. Você precisa de alguém com conhecimento de mercado, você precisa ser uma pessoa que sabe como fazer esse aplicativo viralizar, como fazer com que ele tenha mais download, como melhorar a comunicação desse aplicativo. E aí nós podemos abordar diversos pontos, tá? Só que tem um ponto importante, tá? A pessoa que teve a ideia, teve a pessoa que fez o projeto, a pessoa que desenvolveu, a pessoa que vai gerir o negócio, mas quem conectou todos eles? É a pessoa que vende o aplicativo, tá? E aí nós vamos falar mais para frente também sobre isso. Mas é importante você saber que esse mercado ele tem um leque de oportunidade. Esse mercado tem muitas portas que se abrem e quem está antenado consegue enxergar a oportunidade e falar, poxa, eu quero estar na área da programação. Não, eu quero pôr a minha ideia, tirar ela do papel. Não, eu quero ser uma pessoa, um consultor de projetos mobile que vai possibilitar que pessoas tirem essa ideia do papel. Ou eu quero ser uma pessoa que fatura vendendo aplicativos, tá? Então, existem inúmeras portas que você pode entrar e você pode faturar nesse mercado de aplicativo, tá? Você precisa entender em que modalidade você se empata, tá? Tanto na parte de venda ou ideia ou desenvolvimento, como também na segmentação de aplicativo que você quer atuar, tá? Então, por exemplo, de repente você quer atuar com games, você quer ser uma pessoa que vai fazer com que aqueles que têm uma ideia de jogos saiam do papel, tá? Ou com aplicativos empresariais, aplicativos de serviços, que são facilitadores de negócios, né, de comunicação. Esse campo ele tem uma abrangência muito maior. Nós estamos falando no Brasil hoje, por exemplo, que há uma grande oportunidade nesse mercado de aplicativos, que são as pequenas empresas. As pequenas empresas elas começaram, no meio dessa pandemia, a despertar para o mercado de aplicativo, a enxergar a necessidade de ter um aplicativo. Tá? E o que acontece? Hoje, 90% dos CNPJs ativos no Brasil são pequenas empresas. E essas pequenas empresas ainda não têm um aplicativo. Tá? Então, olha a oportunidade que tem à frente. Tá? Agora, o que você sugere, Thiago, para essas pequenas empresas? Aplicativos facilitadores com funcionalidades que vão agregar no negócio. Então, vou dar um exemplo. Um salão de cabeleireiro,
um salão de estética, ou uma clínica médica, ou qualquer tipo de serviço que é feito de forma agendada, você pode criar um aplicativo de agendamento, facilitando ali a comunicação. Então a pessoa pega lá o aplicativo, o smartphone, ela vai solicitar o serviço, escolher o dia, o horário e fazer o agendamento para esse serviço ser executado na casa dela. Tá? Isso é um facilitador. Pode ser um facilitador na comunicação, no suporte. Por exemplo, ao invés de eu ter que ligar e falar com o telemarketing sobre um problema, eu vou lá no aplicativo e eu vou abrir lá um chamado, abrir uma solicitação para que resolva o meu problema. O que eu estou fazendo? Facilitando a comunicação. Pode ser uma fidelização, um programa fidelidade, né? Aqueles cartãozinhos de papéis que muitas pessoas ainda vendem, isso já está morrendo. Você pode pôr tudo isso no smartphone do cliente. Você pode facilitar para que ele não perca esse cartão, para você ter um controle real de quem são os clientes, quantos pontos eles acumularam, quantas vezes ele consumiu no seu estabelecimento, quantas vezes ele visitou o seu estabelecimento, qual foi a frequência. Você pode fazer um mobile commerce, tá? Um aplicativo de vendas, de pedidos, de delivery, e por aí vai. Existem inúmeras oportunidades para explorar no mercado de aplicativo para o pequeno e médio negócio, tá? O que é importante você saber? O consumidor mudou, o usuário mudou, esse mercado ele está em constante expansão, em constante crescimento. É importante se manter atualizado, mas é importante você saber que novas oportunidades surgem a cada dia. Tá? E é uma escolha. Você pode ser uma pessoa que vai aproveitar essa oportunidade ou você pode ficar acompanhando esse cenário, esse mercado, ver pessoas ganhando, se estabelecendo nesse mercado, prosperando e você ficar de longe só acompanhando, tá? Então, outro ponto também, para nós encerrarmos esse vídeo, é você ficar internado no novo consumidor. É o novo consumidor. Não é um consumidor que mudou o comportamento, não. São crianças e adolescentes que já estão ingressando nesse mercado, tá? Então, para e pensa que hoje uma criança de 12 anos, daqui 5 anos, ela vai ser um adulto com 19 anos, com 17 anos, né? E 19 anos, e o que vai acontecer? Esse adulto, ele só sabe utilizar o smartphone. Ele não sabe ligar, ele não sabe pegar um telefone e fazer um pedido de delivery pelo telefone. Então, se você tem um negócio que está fora do mercado de aplicativo, que não tem o seu próprio aplicativo, você, daqui 5 anos, 6 anos, tem uma tendência de ver o seu negócio morrer, tá? Então, pense mobile, pense em tudo isso que eu falei, essas informações do mercado de aplicativo e nas oportunidades ocultas neste mercado, tá? Eu te vejo na próxima aula e eu espero que você esteja gostando. Deixe seu comentário depois aí. Valeu, até mais!